Olá, estamos começando mais um Pode Estrelar, o podcast do PT. Hoje nós vamos entrevistar ele, o professor Anísio, militante histórico da educação, liderança sindical e alguém que participou diretamente das lutas dos trabalhadores e das trabalhadoras, como a aprovação do novo Fundeb e a batalha pelos precatórios do Fundeb. Agora ele coloca seu nome à disposição para uma vaga de deputado federal pelo PT. Professor Anísio, seja muito bem-vindo e pode dar a sua saudação inicial. Oi, Bernardo. Posso estrelar, né? Então, é um prazer estar aqui e é importantíssimo esse espaço para a gente possa dizer ao eleitor a nossa história, de onde a gente vem, o que a gente propõe e o que a gente já fez. Pronto, como a gente conversou antes de começar o programa, você pode estrelar agora falando do próprio Anísio, que tu quer falar de ti, então a hora é essa. Tudo? Quem é o Anísio? Antes da liderança sindical e da candidatura. E como a educação entrou na sua vida? Bem, a educação salvou minha vida. Me considero um sobrevivente, filho de pais nordestinos que foram para o Rio de Janeiro sobreviver, né? Fomos moradores de favela, de comunidades lá no Rio, vimos tudo que a pobreza imposta pelos dominantes fizeram com todos os brasileiros e brasileiras, e nós conseguimos, através da educação, sobreviver. Da educação e do esporte. Então, nasci no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, Duque de Caxias, e lá eu sofri na pele o que é a falta de oportunidades. Tá? Desde a falta de água, a falta de saneamento, catei vidro, vendi picolé, amendoim dentro de trem, né? Fui office boy. Então, desde os 13 anos, nós fomos jogados ao mercado de trabalho. Mas eu tinha um objetivo também, colocar na minha cabeça que eu tinha que estudar. Então, passando todo esse processo, estudando à noite, com dificuldades, a gente conseguiu ter um espaço conquistado pela educação. Então, me considero um sobrevivente, insistente, resiliente, que não se dobra mesmo quando a vida nos obriga a sofrer muito. E agora, um cidadão cearense, título esse conferido pela Assembleia Legislativa do Estado de Ceará. Isso te orgulha? Muito. Meu pai acabou fazendo o caminho de volta, né? Ele é marinheiro, se aposentou e veio para o Ceará. E eu retornei um pouco tempo depois ao Ceará. Vim para o Ceará com eles, né? Fiz o caminho de volta. Aos 19 anos cheguei ao Ceará e a partir daí fui jogador do Ferroviário Futebol Clube, né? Mas vi que haveriam grandes dificuldades, que eu não tinha as habilidades necessárias para ser um grande craque, né? Portanto, foi uma grande decisão na minha vida, espero que tenha sido para a educação, para a população do Ceará, eu não ser um jogador e me transformar num professor. Então, nós fizemos esse processo de vinda ao Ceará. Cheguei aos 19 anos, estou aqui há 46 anos. E essa terra me acolheu, essa terra onde eu tenho meus filhos, meus netos, 3 filhos, 5 netos, né? E eu acho que isso nos traz um orgulho muito grande dessa terra que já tinha me dado o título de cidadão de Fortaleza, agora com o título de cidadão de coração, de alma, e me entrego totalmente ao Ceará, e para mim é um orgulho muito grande ser cearense. Anísio, a sua trajetória começa na educação, né? E você também vai para o movimento sindical em defesa da educação e dos trabalhadores. Qual foi o momento que você percebeu que não bastava estar só dentro da sala de aula, que também precisava participar da luta coletiva dos trabalhadores em educação, das trabalhadoras? A minha formação é a formação das pastorais. Fui formado na Pastoral da Juventude, Pastoral Operária, Rio de Janeiro, do Caxias. Vi o padre da minha paróquia sumir, né? A ditadura, torturado, teologia da libertação. Isso me deu a consciência de classe. Participei do movimento Anistia Amplo, Geral e Restrita, na Cinelândia, né? Venho do movimento estudantil também. Então, na minha transferência ao Ceará,
logo quando eu cheguei, percebi. Eu dou aula desde os 14 anos. Eu ajudava a fazer o letramento lá no Rio de Janeiro, dentro da comunidade. Já tinha essa perspectiva, né? Então, quando cheguei aqui ao Ceará, ingressando na UES, passei a dar aula particular, logo de imediato, aulas de história, e fiz concurso para o Estado, e a partir daí, ao ingressar, eu automaticamente levei minha vida para dentro do movimento sindical. Fui representante de base, de escola, representante de zonal, fui oposição, construímos nessa história, sou um dos fundadores do movimento de oposição no Estado do Ceará, o MUD, que depois transformamos, criamos Sintese, sou um dos fundadores do Sindiúte, retorno, fui oposição à PEOC, depois retorno à PEOC enquanto direção, numa grande composição, e hoje nós construímos a Frente Norte e Nordeste em defesa da educação. Hoje eu sou presidente da Federação dos Trabalhadores da Educação do Nordeste, coordenador geral desse movimento que fez história. Então, o movimento sindical, na minha vida, é uma escola onde eu vi que a luta coletiva, organizada, responsável, independente, né, ela coloca uma perspectiva de ajudar a transformar a vida das pessoas, no caso a educação, de forma coletiva. Então, o movimento sindical bateu na minha porta e eu não tive dúvida de abrir. Essa experiência de representar os professores, os trabalhadores e as trabalhadoras da educação, ensinou sobre política e sobre a realidade da escola pública? Sim, ela foi mais uma etapa dessa formação, né? Eu acho que quando você se identifica com a realidade, se vê dentro dessa realidade, percebe a significância da sua vida e da vida dos outros, você traz isso para a consciência política. Então, retornando à minha vida na favela, nas comunidades, eu vi que aquilo não era natural, não poderia ser natural. Nós que acreditamos, né, em Deus, num grande força universal, não pode concordar com aquela miséria. E aquela miséria é imposta pelos homens e é imposta através da política, quando eles dominam a política. Portanto, quando a gente percebe isso, a gente sabe que pode atuar dentro desse processo político, tentar modificá-lo, e para modificá-lo você tem que ser um agente desse processo, consciente, mas ao mesmo tempo sabendo que tem que ser feito coletivamente. Então nós entendemos que a política, no sentido da participação popular, desde o Grêmio, do sindicato, da comunidade, da associação de bairro, né, da organização, desde que seja do condomínio ou da comunidade que você mora, a partir do momento que você se organiza, você consegue mostrar essa força coletiva. E não só na eleição, mas a política é feita todo dia, toda hora. A eleição é uma etapa da qual nós não podemos abrir mão e ter representação direta. Professor Anísio, uma das grandes lutas que você participou foi pela aprovação do novo Fundeb. É um termo muito técnico, né? Fundeb. Explica para o nosso eleitor, para o seu eleitor, para o eleitor cearense, qual a importância desse novo Fundeb, desse financiamento para a educação? Eu sou professor de História, então eu vou entrar no túnel do tempo, com sua permissão, para mostrar o quanto é importante garantir a subsistência da educação em um país. Só se dá se você tem a definição para onde você quer ir, mas também se você consegue as condições para chegar lá. E as condições para enxergar uma educação de qualidade, inclusiva, com equidade, com igualdade, com igualdade de oportunidades, tem que ter financiamento, tem que ter recursos. E essa luta é histórica no Brasil. Já em 1932, Anísio Teixeira, é uma grande figura da história do Brasil, perseguido pela ditadura, ele falava: a escola tem que ser integral. Ela tem que ser integralizada, tem que ter formação humana, científica, profissional, o esporte, a cultura. E ele colocava que a raiz do problema na educação brasileira é o financiamento. Então a gente vai beber dessa fonte. E nós colocamos dentro do movimento sindical, e a gente participe dessa tese, de que a raiz do problema é o financiamento, portanto nós temos que ir atrás desse financiamento. Então, participei da luta porque antes do Fundeb, teve o Fundef. Ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, o Fundef começou a estabelecer que a União, o Estado brasileiro, por dentro da Constituição, teria um recurso para bancar, financiar diretamente a educação. Foi o Fundef,
de 98, 96 a 2006, era Fundef, mas o Fundef era só para a educação fundamental, não era para a educação básica. Então, participamos da luta e garantimos o Fundeb, que só Que se amplia. só é educação básica, não, mas só já era definido que ele ia morrer em 2020. Começou em 2007, ia morrer em 2020. Como o Fundef morreu com 10 anos. Fundef ia morrer uma criança com 10 anos, nós lutamos, veio o Fundeb, garantíamos que ela vivesse até os 14 anos, um adolescente, um pré-adolescente, adolescente, e iria morrer. E iria morrer assassinado pelo Bolsonaro, que não queria financiamento nenhum, ia voucherizar, ia privatizar, e nós, mesmo naquelas circunstâncias, acreditamos que, independente do governo, nós coletivamente podemos mudar a história. E nós conseguimos aprovar o novo Fundeb. Nós participamos da formulação, a PEC 1515, ela sai essa formulação aqui do Ceará, das nossas mãos, levamos ao Congresso. Infelizmente, muitas organizações, inclusive de trabalhadores sindicais, não acreditaram. Nós acreditamos, fomos à frente, e ao invés de perder o financiamento, nós estamos o financiamento agora permanente dentro da Constituição, e saímos, para você ter uma ideia, o Fundef era 50 bilhões. Para o Fundeb, nós avançamos, foi para 150 bilhões. E o papel do presidente Lula também foi fundamental nesse processo. 150 bilhões no Fundeb e agora no Fundeb, 368 bilhões. Permanente, não morre mais. Ao contrário, queremos botar mais recursos. Então, o novo Fundeb, ele garante ao leitor que está nos vendo aqui, é que banca a sua escola, o tempo integral, banca as creches, educação infantil, todas as etapas da educação. Então, esse novo Fundeb, ele está permanente, cresceu e precisa crescer mais. Por isso, é uma honra ter participado desse todo o processo e saber que lá na pastoral operária, na pastoral da juventude, nós aprendemos que o homem pode agir sim dentro do processo histórico. Não podemos mais ser passageiros desse trem. Temos que ser os maquinistas e colocar o trem no trilho certo é a educação e tem que ter financiamento. Por isso nós estamos propondo que esse novo Fundeb, que já é tão importante para nós, que foi uma grande conquista, ele agora seja acrescido dos recursos do pré-sal. Botar mais dinheiro dentro do novo Fundeb, porque esse dinheiro entra para o Estado, entra para o município, mas é obrigatoriamente 30% no mínimo tem que ir para dentro das escolas e 70% para dentro do bolso dos profissionais da educação, do professor funcionário da educação. Por isso, essa trajetória de luta é uma trajetória para nós muito cara, porque custou sangue, suor e lágrima, mas mostrou que é possível reverter o impossível. Outra grande marca importante da sua luta como professor e trabalhador e também do movimento sindical foi a luta pelos precatórios, né, da época do Fundef ainda. Essa batalha representou para os profissionais da educação, o que essa batalha representou para os profissionais da educação e por que foi tão importante garantir esse recurso que ele chegasse a quem é de direito? Então, nós fizemos uma tríade. Quando a gente pensou estrategicamente a luta pela educação, nós fizemos pesquisa, estudamos. É uma característica que eu entendo do novo sindicalismo. Nós precisamos ter a consciência de agir, mas não agir despreparado. Nós temos que conhecer essa realidade, estudá-la, propor e ir até o fim para conquistar. Então, nós vimos que nós tínhamos recursos do passado a recuperar, que eram recursos do Fundef, eram cerca de 150 bilhões que estavam nas mãos do lobby do mal. Não ia aparecer nenhum tostão para a educação, nenhum tostão, professor. Nenhum. Nem para o professor, nem para dentro das escolas. Nós verificamos isso, que 150 bilhões precisavam retornar para a educação e fomos atrás. Não tínhamos o Congresso era contrário, os tribunais de contas, os órgãos fiscalizadores eram contra, o Ministério Público contra, o governo de todas as cores e sabores eram contra, era o impossível que precisava ser revertido. E nós nos organizamos a partir aqui do Ceará, né? Nós nos organizamos e aliamos duas grandes estratégias. A estratégia sindical e política de falar do problema e a estratégia de entrar com ações, da qualidade de ações jurídicas para ganhar esse dinheiro. E, para você ter uma ideia, para ganhar esse dinheiro, nós tínhamos que mudar a Constituição, e não tínhamos nenhum parlamentar apoiando.
nem governo. Tínhamos que derrotar o STF, né? E tinham que derrotar os órgãos fiscalizadores. E esse processo não houve a desistência, ao contrário, houve a insistência e parte do movimento sindical que também não acreditou. Nós fomos à frente, mudamos a Constituição, derrotamos o Xandão, que o Xandão era contrário, né? Estava 10-0 o placar contra a gente. E nem atendia nem para a educação, nem para o professor. 10-0 no STF contra nós, o Congresso sem nenhum parlamentar nosso nos apoiando, e os órgãos fiscalizadores também contrários. Então, nós conseguimos reverter a partir da política, quando nós colocamos a estudantada na rua, a UNE, a UBS, aí passamos a ter um movimento sindical acreditando, chamamos a comunidade, fizemos a pressão política, as nossas ações jurídicas foram qualificadas e a articulação política foi feita dentro do Congresso. Nós fomos lá e vimos que o centrão, o centrinho, o centro de um lado, a esquerda, a esquerdinho, o esquerdão do outro, e conseguimos colocar a educação como centro do processo e conseguimos reverter e garantir a mudança da Constituição, onde hoje ela obriga que todo o dinheiro, 150 bilhões de precatórios, terão que vir para a educação, já estão vindo, indo para as escolas e para o professor. Para você ter uma ideia, Bernardo, só no Ceará já entrou 7 bilhões. Desses 7 bilhões, 60% sendo para o bolso dos professores da rede estadual e redes municipais. E parte do recurso, ninguém fala disso, está bancando as escolas em tempo integral. Então, daquele dinheiro que ninguém queria ser desviado ou usado para outros fins, nós conquistamos e esse dinheiro entra no bolso do professor hoje, entra do muro das escolas e é um processo, né? E vem de onde? Da luta política, sindical, popular. Então, mudar a história é possível e é possível quando o homem acredita no sonho, se organiza coletivamente, vai às ruas, vai às urnas e faz a transformação, inclusive muda a Constituição. Toda essa luta, né, pela educação e tudo que você apresentou aqui, o que você acredita que poderá fazer de dentro do Congresso que ainda não conseguiu fazer a partir da luta sindical dos movimentos sociais? Por que o Anísio quer ser deputado federal do PT e futuramente será eleito no primeiro domingo de outubro, né? Deus te ouça. Eu estou dizendo que sem um mandato, nós coletivamente já conseguimos alterar uma Constituição para trazer dinheiro para a educação, para o profissional de educação. Sem mandato, nós garantimos maior e melhor financiamento. Sem mandato, nós tornamos o estado do Ceará, que era a quarta pior remuneração do país, inclusive na época do Ciro Gomes, era a quarta pior. Nós estávamos na zona de rebaixamento. E a partir de 2011, toda a nossa luta, nós trouxemos o Ceará para a melhor estrutura de carreira, para a Série A. Né? E fomos campeões, estamos sendo campeões, porque nós estamos conseguindo mostrar que quando você acredita nesse sonho e se organiza, você vai à frente. E sem mandato. Nós colocamos hoje, os grandes debates da educação passam aqui pelo Ceará, né? Do financiamento, do piso nacional para todos os profissionais da educação, dos recursos do pré-sal para dentro do novo Fundeb. Tudo isso nos leva a acreditar que sem mandato nós conseguimos avançar, com mandato nós poderíamos fazer muito mais. Por isso que eu digo, eu preciso de um cavalo, de uma lança e do escudo. Porque sem eles nós avançamos. Imagine agora a gente avançar. Então eu digo que ir para dentro do Congresso de forma clara, sabendo de onde vem, o que representa, não tendo crise de identidade. Porque nós entendemos que governo é governo, partido é partido, e a luta social tem que ser sua independência, sua autonomia, mas não é neutra. Nós entendemos que temos que estar ao lado daqueles que defendem a democracia, a soberania, contra o fascismo. Mas nessa perspectiva de ter um mandato é para demonstrar, dar um passo à frente da nossa representação. Cerca de terceirizar, nós precisamos ter uma representação direta no Congresso Nacional.
e articulação, mobilização social, e quem acredite e valorize de onde vem e não se perca durante o processo é fundamental. E isso nós demonstramos que somos. Temos o trabalho, temos os resultados e agora a gente quer avançar muito mais com um mandato que pode garantir para a educação brasileira, para o esporte, para a cultura, uma voz que possa lembrar da sua origem, do seu passado, do seu presente e apontar para o futuro coletivo, que é de garantir uma pátria livre a partir da educação, da inclusão social, do esporte, da cultura, para ter voz nesse congresso e não titubear. A independência de classe é fundamental. Por isso eu acho que o mandato, a nossa luta é merecedora desse mandato, que é uma luta coletiva. Queremos ser essa voz, esse respiro, esse pedido de maior e melhor valorização da nossa sociedade a partir da educação. Ainda temos aí no Congresso o resquício do orçamento secreto, né? E nós estávamos falando antes sobre isso. Anísio, professor Anísio, eleito deputado federal, como ele pode fiscalizar esse orçamento e garantir que os recursos destinados à educação realmente cheguem às escolas, às universidades, aos professores, aos estudantes? Nós temos falado disso há algum tempo, e eu acho que nós que compomos a chamada ala progressista, o campo de esquerda, temos que ser os primeiros a entender que não é possível mais que esses recursos, o orçamento secreto, emendas PIX, emendas parlamentares existam no nosso país. É uma questão de sobrevivência da própria democracia. Hoje o Centrão não está interessado em quem vai ser o presidente, não. Tanto faz. Ele está cada vez mais se apoderando dos recursos públicos através das emendas. Mais de 60 bilhões hoje já estão nas mãos dos parlamentares, que reproduzem com esses recursos uma aliança com prefeitos e praticamente se mantém nessa perspectiva. Coloca a emenda no município, o prefeito apoia ele, fica esse troca-troca de... Agora a gente vê até os parentes. O cara nomeia, não vai ser mais deputado federal, nomeia alguém parente, alguém do seu campo, a partir desse controle do dinheiro que é público. Bernardo, nós fizemos o inverso. Fomos buscar 150 bilhões que iam ser desviados, fizemos a maior emenda da educação. Trouxemos 150 bilhões para a educação. Fizemos um trabalho reverso que eles estão fazendo. Eles estão sugando dinheiro público, privatizando e garantindo seus mandatos a partir desse troca-troca. Isso não é mais possível. O presidente Lula agora tem falado. Estão sequestrando a presidência. O presidente perde o controle do orçamento. O orçamento tem que estar onde? O dinheiro público, dentro da Constituição, determinada a sua aplicação na saúde, na segurança, no desenvolvimento, com controle social. Se nós pegarmos os 60 bilhões que estão sendo agora colocados na mão do Congresso Nacional, dos parlamentares, só dividir. Eu digo, pega 60 bilhões, bota 20 bilhões na educação, 20 bilhões na segurança, 20 bilhões na saúde, você dá um avanço para todo o Brasil. E deputado federal, ele é deputado federal da República, do Brasil. Ele tem que ter a consciência de que tem que colocar os recursos dentro, constitucionais, com controle social e determinados a sua aplicabilidade. Então, nós entendemos que o fim das emendas PIX, o fim do orçamento secreto, é uma das bandeiras que nós queremos levar para dentro do Congresso Nacional, mas com a escuta da sociedade, inclusive fazer um debate dentro do próprio PT. O PT, os partidos do campo progressista, têm a obrigação moral e histórica de defender que esse orçamento público é para ser discutido dentro da Constituição, tem que ser regulamentado, destinado obrigatoriamente para os setores sociais que necessitam dentro de um projeto de desenvolvimento econômico que garanta a nossa soberania, a nossa democracia, a inclusão, a equidade, igualdade de oportunidade. Por isso, fim das emendas PIX, fim do orçamento secreto, dinheiro direto para quem precisa, que é o povo brasileiro. Como professor Anísio, o senhor trabalha diretamente com jovens, né? Sim. Na sala de aula,
outros trabalhadores da Mesmo porque eu sou educação. jovem também, né? Todos nós, né, somos jovens. Sim. Como garantir que um jovem consiga permanecer na escola, no Instituto Federal, na universidade, sem precisar abandonar os estudos para sobreviver? Essa história de que nós que somos pobres, a gente tem que trabalhar e estudar, né? Como o professor Anísio, deputado federal. É, nós precisamos sair dessa perspectiva. Hoje o mundo do trabalho está mudando, a sociedade está mudando, nós precisamos ter recursos públicos para garantir políticas públicas e a inclusão. Nessa perspectiva, foi um passo importantíssimo garantir o pé de meia. É uma forma de manter aquele aluno do ensino médio dentro do processo de educação, com recurso público. Parte dos recursos pé de meia inicialmente vieram do pré-sal. Só do pré-sal, aqui a Petrobras é que tem essa tecnologia, nós temos o petróleo, estamos explorando. A Dilma, a presidenta Dilma, garantiu, o Lula lá atrás, depois a Dilma, o Lula garantiu o pré-sal, o Fundo Social do Pré-sal, a Dilma qualificou, e parte desses recursos, 75% dos recursos do pré-sal, obrigatoriamente tem que ir para a educação e 25% para a saúde. Alô, pessoal da saúde, vamos nos organizar também para cobrar recursos para a saúde. Então, desses 75%, parte desse recurso bancaram inicialmente o pé de meia. Nós estamos dizendo que a educação não pode viver de meia, não. Foi importantíssimo, mas um pé de meia é pouco. Nós precisamos de um cobertor para abarcar toda a educação. Então, os institutos, os jovens que estão na universidade, nos institutos federais, na educação básica, precisa sim desse complemento, logicamente aliado à frequência, a ter um processo de exigência também desse aluno. Ele tem que ter um financiamento para que ele não seja levado ao mercado de trabalho obrigatoriamente para a subsistência da família e ter que deixar ou fazer uma educação de forma desqualificada. Então, nós precisamos investir com dinheiro público nesse jovem, nessa criança, porque eles são realmente o futuro dessa nação. E quando tem a oportunidade da educação, abre portas, né? Revela sonhos e efetiva uma realidade melhor para essa juventude. Então, eu acredito que, através de políticas públicas, nós vamos lutar no Congresso Nacional. Claro que parte... Sabe quanto nós temos só do Fundo Social do Pré-sal? Você que é um brasileiro atento. É muito. Você sabe quanto você tem guardado? 964 bilhões estão lá estocados, precisam ser regulamentados. 964 só do Fundo Social do Pré-sal. Nós descobrimos agora a faixa equatorial. O petróleo vai pegar ali de Roraima até o Rio Grande do Norte, passa pelo Ceará, que é o triplo disso aí. E descobrimos a faixa sul que vai ter petróleo, que também é uma quantidade. Por isso que esse Trump malucão quer tomar nossas terras, quer tomar nossas riquezas, quer destruir nossas vidas, e nós precisamos ter um entendimento. A eleição no Brasil é um ato de sobrevivência, de resistência e de exemplo a toda a América Latina. Não vamos deixar que Trump, nem a trupe bolsonarista, entreguista, tome nossas riquezas, destrua nossos sonhos e revele que... E vai revelar que esse país, historicamente, tem um povo guerreiro, trabalhador, que vê a educação como espaço de saída para uma realidade melhor. Bom, nós estamos caminhando aqui para o quase finalzinho do nosso podcast do PT. E o senhor falou de Congresso, você falou de Congresso forte para o governo Lula, para o governo Elmano, que nós vamos reeleger os dois com certeza, né? E vamos fechar com a nossa pergunta estrelar, que a gente chama de pergunta estrelar, né? Nós vamos ter o Anísio eleito deputado federal a partir de 1º de janeiro de 2027, mas a gente vai avançar uns 4 anos aí. Quero você lá, viu? Pois é. Aí, o que você gostaria de dizer ao final do primeiro mandato do professor Anísio, de deputado federal, para os profissionais, estudantes, trabalhadores da educação? Esse valeu a pena. Nós conseguimos 3 pontinhos. Valeu a pena. Nós conseguimos avançar nas nossas conquistas, nós conseguimos resistir, impedir que tirasse nossos direitos, e nós avançamos um sonho coletivo,
que sonhamos juntos, mas que lutamos juntos também. E a conquista que nós temos hoje de garantir recursos dentro da Constituição, obrigatoriamente, para garantir o desenvolvimento da nossa nação, a partir da educação, do esporte, da cultura, nos leva hoje a ter uma sociedade mais igual, com equidade, com igualdade de oportunidades. Então, o sonho da favela, de quem luta, de quem resiste, dos sobreviventes, nós somos reféns da nossa origem, do nosso passado, e eu acredito que a luta vale a pena quando a alma é pequena. Por isso, estar no Congresso e poder falar isso é dizer, lembrar de você, companheiro e companheira, dos nossos pais, dos nossos avós, de quem realmente precisa e merece de um Brasil melhor através da educação. Por isso, nós avançamos, nós sonhamos e conquistamos. Esse foi o Pode Estrelar com o professor Anísio, que nós agradecemos Ah. aqui a presença e esperamos vocês no nosso próximo podcast. E eu deixo com o professor Anísio para falar com o nosso eleitor e pedir o voto para ele. Pode finalizar e dar suas considerações finais, Anísio. Obrigado por hoje. Viu? Obrigado, Bernardo. A nosso cidadão, a nossos eleitores, eleitores, jovens de todas as idades, eu quero dizer, se ninguém resolve, é 1399. Vamos juntos para o Congresso Nacional com Anísio Melo, deputado federal.